Então, agora essa observação aqui a respeito da projeção de um vetor e decomposição em componentes ortogonais. Tem que cuidar aqui que me parece que tem um erro no PDF. Eu fiz uma correção aqui. Se alguém tiver algum comentário a fazer, por favor, enviem por mensagem. Se estiver discordando aqui com as minhas observações. Então, aqui sejam dois vetores V e W, LI, né, ou linearmente independente, quer dizer, eles não são paralelos, né, não são múltiplos. Vetores não nulos, né? V e W vetores não nulos, então qualquer vetor U pode ser escrito como combinação linear de V e W, onde lambda e mi são números escalares, aqui números reais, né? São escalares. Então, se os vetores V e W são perpendiculares, lambda e mi são as projeções, então, do vetor U na direção de V e do vetor U na direção de W. Né? Então, aqui está o vetor U, aqui está o vetor V, aqui está o vetor W, a projeção de U na direção de V está aqui, a projeção de U na direção de W está aqui. Ó. Então, U está decomposto aqui nas suas componentes ortogonais. Né? Além disso, se V e W forem ortonormais, ou seja, tiverem módulo igual a 1, né, forem vetores unitários e ortogonais, então a norma aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, e portanto lambda e o mi serão escritos como produto interno de U e V e produto interno de U e W, respectivamente. Ou seja, U vai ser as projeções de U na direção de V e de U na direção de W, certo? Bom, isso aqui é possível perceber isso, né? Porque se V e W forem ortogonais, então o seu produto interno é igual a zero, né? E aí o produto interno aqui de U e V, considerando U aqui a combinação linear de V e W, né? Pode ser escrito dessa forma, então, aplicando as propriedades do produto interno, resulta que U e V, o produto interno de U e V é lambda vezes a norma de V ao quadrado. Então, quer dizer, U e V, norma de V ao quadrado vezes lambda. Então, confere aqui essas identidades. Então, tem que cuidar aqui que parece-me que tem um erro no livro, né? Então, aqui o desenho agora foi corrigido, né? Então, o vetor U decomposto nas suas projeções. Bom, dessa forma, uma outra maneira de pensar isso, né? É sendo o 1 e o 2, dois vetores que fazem ângulo θ, com θ entre 0 e π, com um vetor unitário V. Então vamos pensar aqui nesse desenho aqui o vetor V e os dois ângulos que fazem o mesmo ângulo θ com esse vetor V são o 1 e o 2, que estão aqui desenhados. Né? Então a projeção de 1 e o 2 em V está desenhada aqui, e sendo W um vetor ortogonal a V, que a gente consegue obter as coordenadas daquela maneira que nós já fizemos algumas vezes aqui, né? Então eu posso também obter o vetor V e fazer a projeção de U1 e U2 em W, né? Quer dizer, obter o vetor W, que é a projeção, e aí eu tenho novamente a decomposição desses vetores em suas componentes ortogonais, certo? Muito bem. Então, vamos fazer um desenho aqui para a gente entender, ilustrar melhor isso, né? Considerando aqui um sistema de eixos, né? Se eu tiver pensar num vetores ortonormais, ortogonais, aqui vamos chamar, por exemplo, de E1 e E2, né? Vetores unitários, né, de módulo 1, ortogonais. Qualquer vetor do plano eu posso escrever como uma combinação linear desses vetores, né? Então aqui, vamos chamar aqui de por exemplo, V, né? Eu posso escrever V como uma combinação linear
de E1 e E2, né? Onde, como eles têm norma 1, a coordenada aqui do vetor V vai ser A e B, que são exatamente as constantes que eu vou multiplicar o E1 e o E2 para obter o vetor A E1 e o vetor aqui, nesse caso, vamos botar um pouquinho maiorzinho aqui, B E2. Então aqui é o mesmo que escrever A E1 mais B E2. Certo? Bom, explorando essa mesma ideia, né? Vamos olhar essa observação aqui, a observação e essa afirmação aqui, né? Então, vamos pensar aqui num vetor V unitário, né? Aqui, vamos tomar o vetor V qualquer, primeiramente. Tá? Então, vamos lá. Um vetor V qualquer, né? Tomando um vetor W ortogonal a V, certo? O vetor unitário U1, que faz um ângulo θ com o vetor V, né? Eu tenho um vetor unitário U2, que faz um ângulo θ também com V, certo? Os vetores U1 e U2 podem ser escritos em função de V e de W, como combinações lineares, né? Da seguinte maneira. O 1 é igual a... Se o 1 for um vetor unitário, então vai ficar cosseno de θ, que é o ângulo, vezes V, mais seno de θ vezes o W. E o vetor U2 pode ser escrito como cosseno de θ vezes V, menos o seno de θ vezes W. Então, é a decomposição dos vetores U1 e U2 nas componentes ortogonais, né, que são, na verdade, as projeções de U1 e U2 na direção de V e de W. Né? Então, esse é o que está escrito aqui. E as componentes são obtidas aqui dessa maneira aqui, né? Esses vetores V podem ser normalizados também, né? Dividindo o vetor pela sua norma, a gente normaliza esses vetores e obtém então uma base ortonormal para escrever o 1 e o 2 na base V e W ortonormais. Então, para finalizar essa parte, o exemplo 16, né, nos pede aqui para determinar os vetores unitários, cujo ângulo θ com o vetor U12 é tal que o cosseno de θ é 2 sobre a raiz de 5. Então, para obter esses vetores, nós precisamos do cosseno de θ e do seno de θ. Com essa identidade trigonométrica aqui, a gente encontra o seno de θ. E aí basta escrever o 1 cosseno de θ U mais seno de θ W. Usando as coordenadas de U e as coordenadas de W, né, que é o ortogonal a U, a gente então obtém o vetor U1 e, analogamente, o vetor U2, aqui fazendo cosseno de θ U menos seno de θ vezes W. E para normalizar, depois os vetores U1 e U2, basta dividir, né, pela norma de U. Então, a gente tem U1, norma de U1 ou U2, né, no caso. Então, norma de... quer dizer, o vetor U1 dividido pela norma deu um U1, vai resultar nesse aqui, e o vetor U2 dividido pela norma dele vai resultar nesse vetor aqui. Certo? Então, até o próximo.